Hoje eu trago um tema que foi inspirado numa matéria que eu li de uma pesquisadora de futuro chamada Ligia Zottini, e eu achei interessante os pontos que ela trouxe quando ela fala, né, a matéria é o legado da quarentena. E eu achei bastante interessante os pontos que ela trouxe, concordo com o que ela disse, e a partir dessa matéria que eu li, eu tenho um gancho, né, que eu quero falar um pouquinho sobre a questão da mudança da gestão, do impacto que tudo isso que a gente está vivendo hoje vai trazer na forma de gestão de pessoas. Então, o que ela diz sobre o legado que a gente vai ter aí com esse período de quarentena no pós-crise? Ela comenta que a gente vai ter aí impactos, por exemplo, na saúde física e na saúde emocional. E o que significa isso? Existem, né, no meu ver, impactos positivos e negativos. Quando a gente fala em impactos positivos, eu penso que são hoje quando a gente, né, hoje no confinamento, o que a gente tem visto muito de notícias e de preocupação de especialistas para que a gente cuide da nossa saúde física, de fazer exercício, né, de não esquecer de se exercitar, de não esquecer de se alimentar bem, né, continuar com os bons hábitos de alimentação, de pegar um sol para que a gente possa fixar aí vitaminas e que a gente possa ter produção de substâncias que o corpo normalmente na nossa rotina normal a gente tinha isso e agora não mais. Então, tudo isso que a gente tem vivenciado nesse momento e a importância que a gente tem visto de cuidar desses pontos, a gente vai levar para o pós-crise, quando a gente voltar a se socializar e nas rotinas que a gente tinha. Não tem como a gente esquecer. Então, alguma coisa vai ficar nessa questão positiva do cuidado da saúde, da alimentação, do exercício e etc. Na parte mental, a mesma coisa. Quanto que a gente não vê do quanto que a gente tem que se autocontrolar, se autoconhecer e cuidar das questões também, não só trabalho, mas fazer algo que a gente goste, para que a gente possa também aliviar um pouco as nossas tensões, falar com as pessoas, mesmo que em vídeo. Então, são questões positivas que eu penso que a gente vai trazer, né? Aliás, a gente vai levar para o pós-crise, para nossa vida quando ela for retomada. E a parte negativa é que a gente vai ter impactos também com relação à saúde, porque nem todo mundo vai conseguir manter, né, durante inclusive o confinamento, os exercícios. Então, a gente vai ter impactos na saúde com relação a cuidados que vão ter que ter posterior, e principalmente emocional. A gente vê aí vários especialistas falando do que vai acontecer, né? É muito comum, conforme também a gente já viu em outras pandemias, em outras crises que a gente teve, os impactos na saúde que trouxe, né? As questões emocionais de receios, de medos, de se contaminar. Então aquilo, né, vai continuar ainda em algumas pessoas, não é em todo mundo, mas assim, vamos ter sim um aumento de pessoas com questões emocionais para serem tratadas. Então, um dos impactos, né, que ela comentou, dos legados que a quarentena vai trazer, é a questão da saúde, né, física e emocional. Um outro impacto que ela comentou, que não é novidade, é a questão da economia. Não é mais segredo para ninguém que a gente vai ter aí uma dura retomada depois que tudo isso terminar. A gente já está tendo impactos hoje em dia com relação à economia, em pequenas, médias, grandes empresas, em autônomos, em todos os tipos de profissionais estão sentindo. Claro que a gente tem numa crise, como diz aquela frase, né? Tem aqueles que choram e aqueles que vendem lenços. Então tem gente que tem oportunidade de crescimento, tem empresas, tem negócios que têm oportunidade de crescimento em crises, mas não é a grande maioria. Então a gente vai ter mundialmente aí um impacto realmente considerável com relação à economia. Então a gente vai ter um grande ensinamento, assim, a gente tem que ter uma grande paciência
e muito trabalho para aí a gente conseguir retomar a questão da economia. Então, é mais um legado. E o outro é o tecnológico. É inevitável que tudo isso nos trouxe a questão de que quem não era ainda inserido no mundo tecnológico, se tem alguma dúvida que isso é essencial, eu acho que nesse momento isso já foi passado. Não tem mais essa dúvida. Então, a questão da tecnologia para todos os tipos de negócio vai ser fundamental e já tem sido aí um gancho que a gente tem com relação à questão de um legado que essa crise, que essa quarentena vai deixar para nós. Ela trouxe também a questão de que as pessoas, né, que vai ser um ponto não tão explícito, mas ela trouxe a questão das pessoas serem mais solidárias com o coletivo. As pessoas elas vão ser mais protagonistas, não vão ser mais aquelas pessoas que esperam as coisas acontecerem. Vão ser pessoas que, né, vamos ver mais possibilidades infinitas e não ficar restritos ali na nossa caixinha. Então isso vai trazer um ganho também com a abertura da mente, né, da atitude das pessoas. E o gancho que eu quero fazer com relação à gestão é que a grande transformação que a gente vai ver com a questão da forma de gestão de pessoas é que hoje a gente já tem percebido que os gestores cada vez mais precisam confiar e delegar e se preocupar com a entrega, não com a atividade. Então, aqueles gestores que eram baseados na gestão de comando e controle, eles tiveram que abrir mão disso, não tinha outra alternativa do que ficar afastado, a pessoa não consegue ver ali o que as pessoas estão fazendo, ele tem que confiar. Ele tem que confiar na entrega, ele tem que fazer a gestão dele, não por ficar ali falando o que a pessoa tem que fazer. Ele tem que ter aquela sensação, ele tem que ter a confiança que as instruções que ele passou são suficientes para que os colaboradores dele, os liderados dele, possam entender e fazer o que é necessário. Então, a gente entende que os gestores vão estar cada vez mais empáticos com relação aos colaboradores. Quando a gente fala no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, hoje, mais do que nunca, a gente percebe que, em vez da pessoa levar a vida pessoal para o trabalho, que a gente diz, deixa a vida pessoal lá fora, que isso não tem como fazer, mas como a gente está no ambiente de trabalho, a gente tem que saber mudar a chavinha. Hoje é o trabalho que está na casa das pessoas. E não é só das pessoas, dos colaboradores, os gestores também estão vivenciando na pele essa questão de você ter que lidar com o seu trabalho, ter que lidar com as crianças em casa, com as pessoas que convivem, com o cachorro que entra na reunião, começa a latir. Então eu penso que os gestores vão ser realmente esse discurso, essa tendência de ser realmente mais cuidadoso com a vida dos colaboradores vai mudar lá na frente, quando a gente voltar à normalidade, ao novo normal que se fala, né? Então, é um grande ganho que eu penso com relação à questão de gestão de pessoas, porque se realmente seguir essa tendência, a gente vai ter muito mais autonomia para as pessoas e com certeza muito mais entrega, muito mais resultados, muito mais satisfação das pessoas em saber que elas podem ali não precisam ser tão engessadas e que o colaborador, o gestor, a empresa confia no trabalho que eles fazem. Então a gente vai ter aí uma grande criatividade por parte das pessoas na resolução de problemas e uma quebra, né, de padrão no sentido de fazer tudo muito quadradinho, ser tudo muito controlado. Então esse é o meu ver, né, diante do que a gente viu ali, que eu li ali da matéria, para a contribuição da gestão de pessoas, né, o que a gente vai ter aí de mudança na gestão de pessoas. Eu espero que eu tenha contribuído, eu espero que eu tenha feito aí você refletir sobre algumas coisas. Não sei se você concorda ou não, então pode deixar seu comentário, pode escrever, pode acrescentar alguma coisa que você acha que é bastante relevante, que a gente vai levar como um grande legado dessa quarentena. E se você não é inscrito ainda,
Se inscreva no canal, aproveite para poder receber aí outros conteúdos focados em desenvolvimento profissional. Se você é uma pessoa que está realmente disposta e interessada em evoluir, em ver aí um crescimento na sua carreira. Então, obrigada também por me acompanhar até aqui e eu espero que a gente se veja aí no próximo vídeo.